Oi gente, meu nome é Eliane e no vídeo de hoje eu vou falar sobre neoliberalismo ou a teoria novoclássica, tá? Então assim, primeiramente, a gente vai chamar de neoliberalismo nesse vídeo, embora eu saiba que existem polêmicas e discussões em torno de chamar de neoliberalismo ou de liberalismo por uma questão de facilitar o entendimento e a gente separar o liberalismo que existe hoje do liberalismo clássico que eu expliquei neste vídeo aqui. Então, para entender um pouco melhor, vai lá assistir esse vídeo aqui. Então vamos lá. Já desde os anos 40, pensadores como Friedman e o Hayek criticavam as políticas intervencionistas que partiam lá das ideias teóricas do John Maynard Keynes. Para entender um pouquinho sobre keynesianismo, assista esse vídeo aqui. Então já desde os anos 40 existia a oposição ao keynesianismo, embora naquela época a maioria da comunidade econômica, né, das teorias econômicas, das universidades e dos governos não questionavam, né, que o keynesianismo funcionava e o estado de bem-estar social se mostrou uma solução para o problema. Né, já tinha gente ali criticando, né, o próprio Hayek, a escola de Chicago, mas eles ainda não tinham ganhado força. Eles vão ganhar força com as primeiras publicações reconhecidas a partir dos anos 60, vão se fortalecer nos anos 70, inclusive, né, muitos estudiosos da escola de Chicago, da Universidade de Chicago, que ficou conhecida internacionalmente como o grande berço da teoria liberal contemporânea, né, do neoliberalismo, vão se desenvolver e se fortalecer muito a partir dos anos 70. A teoria neoliberal, ela parte da ideia de que todo tipo de intervenção do Estado na economia é prejudicial à economia. Segundo os pensadores dessa escola, eles vão dizer que sempre que o governo tenta intervir na economia, os agentes econômicos, eles conseguem se adiantar. E o governo, ele é uma estrutura muito grande, muito burocrática e lenta muitas vezes. Então, antes do governo conseguir ir lá e fazer a alteração, normalmente o que esses economistas afirmam é que essas tentativas do Estado de intervir na economia acabam gerando inflação. Com o aumento da inflação, aumenta normalmente as crises econômicas e com o aumento das crises econômicas, aumenta-se o desemprego, o que acaba gerando um problema muito maior, né, a médio prazo. Outra coisa que esses economistas afirmam é que quando o governo intervém demais na economia, né, inclusive no setor de serviços, acaba retraindo a iniciativa privada. Por exemplo, o setor público tá lá fornecendo um tipo de serviço ligado aos transportes, né, tipo as rodovias e tudo mais, né, isso acaba suprimindo a vontade do empreendedor que poderia empreender naquela área de ocupar aquele espaço, já que competir com o Estado muitas vezes não é tão fácil, né, seria uma competição injusta para o empreendedor. Então, esses economistas dizem que um Estado muito grande acaba fazendo com que o setor empreendedor se retraia, o que é ruim para a economia como um todo. Em meio à crise dos anos 80, né, em função da crise do petróleo nos anos 70, os anos 80 iniciam com uma crise envolvendo quase todos os setores da sociedade. E nos Estados Unidos, de Ronald Reagan, e na Inglaterra de Margaret Thatcher, então esses princípios que até então eram teorias que vinham ganhando força na academia, mas ainda não tinham sido realmente aplicados em grandes países, começaram a ser adotados. O Ronald Reagan vai basicamente reduzir impostos e reduzir a influência dos sindicatos para favorecer a iniciativa privada lá nos Estados Unidos dos anos 80, enquanto que a Margaret Thatcher vai entrar com um movimento muito forte de privatizações, né, e também uma luta ali envolvendo a questão dos sindicatos na Inglaterra dos anos 80. Tá? Então, esses dois grandes nomes da política acabam sendo os grandes precursores da aplicação prática do neoliberalismo, que acaba sendo adotada por vários países na sequência. Embora existam críticas a essas estruturas de governo, em função principalmente, né, de alguns teóricos falarem que ele amplia desigualdades sociais e tudo mais, é a principal forma de economia adotada pela maior parte dos países na atualidade. No extremo do liberalismo, a gente tem o que alguns teóricos chamam de anarcocapitalismo, que seria uma estrutura, né, voltada ali a partir do anarquismo, né, sem a existência de um Estado, portanto, só que ao invés de coletivista, individualista, em que tudo, de saúde, a educação e segurança, seriam supridos a partir da iniciativa privada, sem nenhum tipo de intervenção de estrutura estatal. Mas isso fica para um outro vídeo. Gente, é isso então. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho aí do panorama geral do que foi o neoliberalismo e de como ele funciona na sociedade, inclusive até os dias de hoje. E deixem aí as suas dúvidas de outros temas, de outras definições que vocês queiram saber. Compartilhem, se inscrevam, curtam e até o próximo.